bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Imagina só a situação. Uma bebida, algo comum, que parece totalmente inofensiva, pode, na verdade, esconder um perigo mortal. E o pior de tudo, os primeiros sinais eles se confundem muito fácil com uma simples ressaca. Recentemente, um alerta sério sobre intoxicação por metanol acabou colocando as autoridades de saúde assim em prontidão máxima pelo Brasil. Essa onda de notificações chegou até o sul de Minas Gerais. Lá, um caso suspeito acendeu o alerta, mobilizou equipes e, felizmente, foi descartado bem rápido, em menos de 24 horas. Vamos mergulhar um pouco nessa história e tentar entender o que está por trás desse risco todo. Olha, para a gente começar, é crucial entender o que é esse tal de metanol e por que ele é tão perigoso, né? Ele é um tipo de álcool. O nome químico é álcool metílico. É muito usado na indústria, sabe? Como solvente, combustível, está presente em produtos de limpeza, até em cosméticos. É um líquido incolor, não tem um cheiro que o diferencie muito do álcool comum e o gosto, bem, descrevem como amargo. O problema gravíssimo mesmo é quando ele é ingerido. Mesmo que seja só um pouquinho, o corpo absorve muito rápido. Aí lá no fígado, ele é metabolizado, transformado. E nessa transformação surgem duas substâncias extremamente perigosas. Primeiro, o formaldeído e depois, principalmente, o ácido fórmico. São essas substâncias que causam o estrago todo no organismo. E é ali que entra a complicação dos sintomas, né? Que é onde a coisa fica traiçoeira mesmo. Como é que se diferencia isso de uma ressaca daquelas bem fortes? Porque a confusão no início é muito fácil, imagino. Exatamente. Essa confusão inicial é que torna o metanol assim tão perigoso. A intoxicação geralmente começa de um jeito que imita mesmo a embriaguez pelo etanol, o álcool comum que a gente consome. Pode dar uma sensação de euforia, talvez um pouco de tontura, sabe? Uma leve desinibição. Só que depois dessa fase inicial, pode vir um período de latência. É tipo uma calmaria antes da tempestade, sabe? E isso engana muito. Esse período sem sintomas claros pode durar de 12 a 24 horas. Mas olha, tem relatos de casos que isso se estendeu por até 90 horas. 90 horas, nossa. Sim, é muito tempo. E é só depois dessa fase silenciosa que o quadro grave se instala de verdade. Aí vem os sintomas pesados. Dor de cabeça excruciante, muito mais forte que o normal. Náuseas que não passam, perda total de apetite, vômitos intensos sem parar e dor abdominal aguda, tipo uma cólica muito forte. Conforme a intoxicação avança, começam a aparecer problemas neurológicos sérios. Tontura severa, confusão mental bem acentuada, a pessoa perde a coordenação motora, tem dificuldade para andar, pode ter convulsões e, nos casos mais críticos, evolui para o coma. Existe até o risco de hemorragias no cérebro. Que coisa assustadora. E tem aquele ponto muito específico que sempre se fala nesses casos. A visão. É quase como uma assinatura dessa intoxicação, né? Pode começar com uma sensibilidade maior à luz, que a gente chama de fotofobia. Depois pode evoluir para visão turva ou dupla, dificuldade em distinguir cores e, no pior cenário, infelizmente, pode levar à cegueira permanente e irreversível. Nossa. Isso acontece porque o ácido fórmico, aquele metabólito tóxico que eu mencionei, ele tem uma afinidade, digamos, especial pelo nervo óptico. Ele ataca o nervo diretamente. E além do dano nos olhos, o ácido fórmico causa uma coisa chamada acidose metabólica grave. Basicamente, o pH do sangue e da urina cai muito, o corpo fica extremamente ácido por dentro. Se não tiver um tratamento rápido e específico, essa cascata de problemas leva à falência de múltiplos órgãos, insuficiência respiratória aguda e, infelizmente, à morte. Um perigo invisível, com consequências devastadoras mesmo. E esse perigo virou um alerta nacional recentemente. Os números mostram bem a dimensão disso, né? Sim, os números que o Ministério da Saúde divulgou dão uma boa medida da situação. Até o comecinho da semana passada, na segunda-feira, 6 de outubro de 2025, já tinham sido registradas 217 notificações de suspeita de intoxicação por metanol, todas ligadas ao consumo de bebidas alcoólicas. Isso em todo o país. E desses 217 casos notificados, 17 foram
foram confirmados em laboratório como sendo metanol mesmo. Outros 200 ainda estavam em investigação, aguardando resultado. E um dado que chama muito atenção é a concentração geográfica, né? Mais de 82% de todas as notificações vieram do estado de São Paulo. Lá foram 15 casos confirmados e 164 ainda em investigação. Claramente, São Paulo é o epicentro dessa crise. São Paulo com a grande maioria dos casos. É um dado muito forte, realmente. Mas a preocupação se espalhou, claro. Outros estados também registraram ocorrências, incluindo Minas Gerais, que é vizinha, né? Exatamente. Embora São Paulo seja o foco, o problema não ficou só lá. O Paraná, por exemplo, também teve casos confirmados, foram 2, e tinha outros 4 em investigação. Além deles, tinha uma lista grande de estados com casos suspeitos ainda em investigação. Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, a própria Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul. É importante dizer também que alguns outros, como Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, chegaram a notificar, mas depois os casos foram descartados. E, tragicamente, essa onda já causou mortes. Há 2 óbitos confirmados em São Paulo. Além desses, até o último boletim oficial, tinha 12 outras mortes sendo investigadas com suspeita de ligação com o metanol. Uma no Mato Grosso do Sul, 3 em Pernambuco, 6 em São Paulo, além daqueles 2 já confirmados, uma na Paraíba e uma no Ceará. Cada número desses é uma vida perdida ou em risco. A situação é extremamente grave. E como é que essa preocupação toda chegou em Minas Gerais? O estado entrou nesse mapa de alerta de uma forma bem concreta, não foi? Sim, o primeiro caso que realmente acendeu o sinal vermelho em Minas foi notificado justamente em Poços de Caldas, lá no sul do estado. É uma região que faz divisa com São Paulo, né? Onde a crise está maior. Isso aconteceu na segunda-feira, dia 6 de outubro. Era um rapaz de 25 anos. Ele foi procurar atendimento na UPA, na unidade de pronto atendimento da cidade, e o quadro clínico dele era muito sugestivo. Dores de cabeça muito, muito fortes, vômitos que não paravam e dores abdominais intensas. A equipe de saúde lá, já sabendo do alerta nacional, agiu bem rápido. Essa rapidez da equipe foi fundamental. Assim que levantaram a suspeita clínica, o protocolo para esse tipo de situação foi acionado na hora. Isso envolveu, primeiro, notificar formalmente o Ministério da Saúde. Aí o caso entrou no Boletim Nacional como suspeito. Ao mesmo tempo, ativaram o Plano de Contingência Municipal de Poços de Caldas para intoxicações. Na prática, o que isso significou? Transferir o paciente da UPA para a Santa Casa de Misericórdia de Poços, que é um hospital com mais estrutura, né? E começar a correr atrás para garantir o acesso ao antídoto específico. Falando nisso, em antídoto, o tratamento para intoxicação por metanol deve ser uma corrida contra o relógio, imagino. Quais são as opções de tratamento nesses casos? É fundamental corrigir a acidose metabólica, aquela acidez no sangue. Geralmente se usa bicarbonato de sódio na veia para tentar neutralizar o ácido, mas o passo mais crítico é impedir que o fígado continue transformando o metanol no tóxico ácido fórmico. O antídoto ideal para isso seria o fomipizol, que bloqueia a enzima responsável, só que infelizmente o fomipizol não está disponível aqui no Brasil no SUS. Ah, não tem aqui. E aí? Então, a alternativa que a gente usa no Brasil é o próprio etanol. O álcool etílico comum. Ele é administrado de forma controlada, geralmente na veia ou por sonda. O etanol, ele compete com o metanol pela mesma enzima lá no fígado, sabe? Então, se você satura a enzima com o etanol, você diminui a velocidade com que o metanol vira os produtos tóxicos. No caso lá de Poços, eles se mobilizaram rápido e conseguiram 20 ampolas de etanol que vieram de Campinas, em São Paulo. Ficaram lá na Santa Casa, prontas para usar se o diagnóstico confirmasse. Além disso, em casos graves, a hemodiálise é importantíssima. Ela consegue filtrar e tirar o metanol e o ácido fórmico direto do sangue. O ácido fólico também ajuda um pouco, acelerando a eliminação do ácido fórmico. Ufa! Uma logística bem complexa e urgente. Mas no caso específico lá de Poços de Caldas, a história deu uma virada rápida e felizmente positiva.
Sim, foi um alívio enorme para todo mundo, imagino. Coletaram amostras de sangue do paciente na Santa Casa e mandaram com urgência para análise toxicológica num laboratório de referência lá na Unicamp em Campinas. E a resposta veio surpreendentemente rápido. Ainda na noite de segunda-feira mesmo, por volta das 9 da noite, chegou o resultado. Negativo. Que bom. Exato. Com essa confirmação do laboratório, a suspeita foi oficialmente descartada. Isso em menos de 24 horas depois da notificação inicial. O paciente que estava em observação na Santa Casa passou bem a noite e teve alta na manhã de terça-feira, dia 7. Que notícia excelente! Um desfecho rápido que evitou o pior cenário. Mas essa não foi a única suspeita em Minas, né? O Estado ainda tem alguma outra situação em aberto? Correto. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas, a SESMG, esclareceu que, depois de descartarem esse caso de Poços e também um outro anterior, lá de Santa Maria do Suaçuí, que no fim era uma infecção pulmonar grave, atualmente existe um único caso que continua em investigação no estado. É o caso de uma mulher de 48 anos. Ela está internada num hospital lá em Belo Horizonte. Seguindo o protocolo, coletaram amostras biológicas dela também e mandaram para análise na Polícia Científica de Minas Gerais. Então agora é aguardar o resultado desse exame para confirmar ou descartar a intoxicação por metanol nesse caso. Ok, então a situação ainda exige vigilância contínua. E com tantos casos aparecendo, principalmente concentrados em São Paulo, mas com reflexos em outros lugares, a suspeita principal vai para onde? Adulteração de bebidas, imagino. O que as investigações têm mostrado sobre isso? As investigações estão correndo em várias frentes. Na sexta-feira anterior a esses eventos, dia 3 de outubro, a Polícia Federal fez uma operação grande. Eles fiscalizaram indústrias de bebidas em 3 estados: Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. O foco era justamente apurar suspeitas do uso de componentes químicos proibidos ou em desacordo com as regras na fabricação das bebidas. E mencionaram especificamente a possível presença de metanol. Essa operação da PF teve apoio técnico do Ministério da Agricultura, o MAPA. Coletaram a amostra das bebidas nas fábricas, tanto as prontas quanto as em produção. Essas amostras foram para laboratórios especializados para fazer análise de composição, procurar metanol ou outras substâncias tóxicas e também checar outras irregularidades, controle de qualidade, registro de lote. E é interessante notar que uma indústria lá de Poços de Caldas mesmo foi um dos alvos dessa ação da PF e do MAPA. Entendi. E além da esfera federal, as polícias dos estados também estão agindo nessa questão da adulteração, certo? Sim, a Polícia Civil também está bem envolvida. Naquela mesma segunda-feira que o caso de Poços foi notificado, dia 6, a Polícia Civil de São Paulo, lá de Carapicuíba, fez uma operação focada diretamente na falsificação e venda de bebidas alcoólicas adulteradas. Essa operação teve ações em várias cidades de São Paulo, como Osasco, Americanas, Sumaré, mas também incluiu ações em Poços de Caldas. Isso mostra a possível ligação entre estados nessas redes criminosas. Faz sentido. E olha, essa investigação da Polícia Paulista não é de agora, já estava rolando desde junho. O objetivo é desarticular uma quadrilha que seria responsável por fabricar e distribuir essas bebidas falsas em larga escala, principalmente na Grande São Paulo. Os resultados dessa operação de segunda foram bem expressivos, viu? Apreenderam mais de 3.000 garrafas de bebidas já adulteradas, prontinhas para o consumo, e um volume assustador de material para falsificação. Cerca de 316 mil rótulos falsos. 316 mil rótulos? Nossa! Pois é. Além de tampas, selos, tudo para dar aquela aparência de produto legítimo. Uma mulher chegou a ser indiciada durante a ação. Caramba, 16 mil rótulos falsos. Isso dá uma dimensão do tamanho dessa fraude e do perigo que representa. Análises como estas são importantes para a gente entender esses riscos todos. E para que a gente possa continuar trazendo essas informações, pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito. Bom, fazendo aqui uma recapitulação bem rápida do que a gente viu.
Um alerta nacional disparado por causa de intoxicações por metanol. Centenas de notificações, algumas dezenas de casos confirmados, infelizmente com óbitos, a maioria concentrada em São Paulo. Em Minas Gerais, o susto veio com um caso suspeito em Poços de Caldas. Felizmente, teve uma resposta rápida do sistema de saúde, acionamento do plano de contingência, transferência para a Santa Casa, mobilização para conseguir o antídoto, o etanol, e foi descartado em menos de 24 horas com exame negativo. Minas ainda tem um caso em investigação em BH. Exatamente. E esse episódio de Poços de Caldas, sabe? Apesar do alívio pelo resultado ter sido negativo, ele acabou servindo como uma demonstração na prática da importância de ter planos de contingência bem definidos e mostrou a capacidade de resposta da rede pública de saúde quando ela é acionada do jeito certo. Mesmo que tenha sido, no fim das contas, um alarme falso, ficou claro que a estrutura estava preparada para agir. O antídoto foi localizado, o paciente foi para o hospital certo, as amostras foram coletadas e enviadas para análise no fluxo correto, e isso mostra que o sistema, quando ativado, pode funcionar sim. Sem dúvida, é um ponto positivo para destacar. E fica a reflexão final, né? Sobre o perigo muito real que pode estar escondido em bebidas de origem duvidosa. Principalmente aquelas vendidas muito baratas ou em locais que a gente não sabe de onde vem. A recomendação das autoridades de saúde é bem clara e direta. Desconfie. E mais importante ainda, se alguém apresentar sintomas suspeitos, aquela dor de cabeça muito forte, vômito sem parar, dor na barriga, alterações na visão, principalmente se esses sintomas aparecerem entre 6 e 72 horas depois de consumir alguma bebida destilada, a orientação é procurar ajuda médica imediatamente. Não dá para subestimar, achar que é só uma ressaca mais forte. E isso deixa a gente pensando, até que ponto a fiscalização consegue realmente acompanhar a criatividade, né, de quem burla as regras para colocar produtos perigosos assim no mercado. Gostaríamos de saber a opinião dos nossos ouvintes. E você, o que acha? Concorda com isso? Dê sua opinião nos comentários.